Computador. Show. Pronto, tá valendo, Caião. Maravilha. Bom, turma, obrigado por quem está aqui com a gente, por mais uma live, no meio de tantas lives, no meio desse overflow de informação. Vocês não estarem vendo nenhuma live de como aprender a fazer marmita fit ou fazer power yoga na frente do seu gatinho e está aqui com esses dois malucos barbudos falando sobre cidade distribuída, meta design, place branding e tudo mais que envolve essa discussão. Eu estou aqui com o Caio Vassão. Caio Vassão é um amigo, além de compartilharmos do mesmo nome, temos mães um tanto visionárias, 48 anos, 40 e poucos anos atrás, não vou deixar para lá a idade. O Caio é arquiteto, dá aula comigo no IED, dá aula em um monte de lugar, toca grupo de pesquisa dos cenários urbanos futuros, está envolvido com essa discussão, na verdade defende o metadesign, né? Acho que na verdade foi você que nomeou o metadesign ou não, Caião? Não. Já existia. O que eu fiz foi... eu atualizei, né? Atualizou. Então, a primeira vez que eu vi foi com você, foi no teu livro, inclusive. Que eu tenho aqui um sem autógrafo, que eu tenho que resolver isso rapidamente. Pós-Covid resolveremos rápido isso. Essa é a parte fácil, né? E o Caio tem uma pesquisa que foi muito importante até para a minha própria compreensão de cidade, que é das cidades distribuídas. E que eu acho que, no caso desse nosso momento histórico aqui, né, da pandemia, do Covid, todo mundo chocado e tal, eu me lembrei rapidamente dele como uma pessoa que eu queria ouvir a opinião e discutir a opinião de como a gente, cada vez mais, está desterritorializado em relação ao território geográfico e conectado através de identificação, de identidades culturais ou de alinhamento de propósito e cada vez mais através da tecnologia. Eu li um artigo que você escreveu sobre isso, eu falei, cara, é exatamente, a gente está falando da mesma coisa com recortes diferentes. Para mim foi muito importante naquele momento entender esse teu ponto de vista. Eu acho que por conta disso a gente pode ter a ideia que a gente tem uma discussão bastante rica sobre, com base nesse teu pensamento, e como a gente consegue imaginar esse momento onde a gente está vivendo, está convivendo, onde a gente continua em comunidade, mas não mais em torno de uma praça física. Né? A gente mudou isso para um outro lugar e não mais necessariamente com as pessoas que estão ao nosso lado, porque mais ninguém está ao nosso lado. A gente esparramou isso tudo e eu não conseguia parar de pensar na cidade distribuída quando eu comecei a refletir sobre que pé que daria, onde ia parar a discussão das cidades, da comunidade, do espaço público, do encontro, diante desse que é um evento que vai marcar, se não para sempre, por algum tempo, a nossa relação de comunidade de ser humano, né? E assim por diante. Então, Caio, está apresentado. Caio, assim, claro que essa altura do campeonato, ninguém tem a solução, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém tem certeza. Mas nessas 2, 3 semanas que passaram, como que você vem vendo isso? Como que você acha que essa ideia que esse conceito das cidades distribuídas faz cada vez mais sentido dentro? Pode ser uma saída, pode ser uma forma de pensar diante desse momento. Me fala um pouco de você sobre isso que a gente está conversando. Sim. Pô, Caião, obrigado pelo convite, cara. É sempre um prazer conversar com você, ainda mais nesse momento aí que a gente está precisando de fato conversar, né? Sim, eu acho que a minha percepção do que está acontecendo é que, de fato, muita coisa que a gente já vinha percebendo sobre a própria tessitura da cidade, né? Ou seja, o tecido da coisa viva da cidade, de uma maneira ou de outra foi acelerado nesse momento, foi ativado de uma maneira um pouco irreversível, né? E tem algumas coisas que eu tenho percebido, né? Até comentei esses dias que, assim, é uma das poucas vezes da minha vida que eu olho para o futuro e não consigo ver muita coisa. E não é para ficar desesperado, né? Mas é no sentido de que havia sempre uma intuição do que viria, e parece que agora não é tão claro isso, né? E principalmente, eu vou explicar até por quê, porque tem tudo a ver com isso que você acabou de me perguntar, que é o seguinte, né? Essa coisa do espaço da pertença,
e o entendimento do que é lugar, né? Uhum. E até estava conversando ontem com esse grupo de professores do IED, o Cris, que também está aqui com a gente, estava lá, e quando ele falou, ressoou muito comigo, porque era essa sensação de não ter mais nada à volta, por um lado. E por outro lado, na ausência de um caminho que você está acostumado, você começa a pensar rapidamente em outros, né? E no meu caso, foi um trânsito interessante, porque eu venho falando a respeito dessa cidade feita pelas conexões digitais há muito tempo. Sim. E de repente, o que era exceção virou regra, da noite para o dia, né? Então tem muita coisa para falar, mas a primeira coisa que me chama a atenção é que um conceito importante essa distribuída é entender que a cidade não é propriamente um lugar no sentido de uma coleção de prédios. Isso não é a cidade. E a gente insiste que é, né? Então a paisagem que a gente vê é a cidade e ponto. A coleção de infraestruturas é a cidade e ponto. E o que eu tenho dito há um bom tempo, muitas vezes mal interpretado, é que a cidade é um modo de interagir socialmente, que tem a ver com essa intensidade de interação constante. É isso que é a cidade, né? Então, no sentido da gente ter essa vida que a gente pode chamar de metropolitana, ou então cosmopolita, enfim, que tem a ver também com a polis, né? Essa ideia desse jogo político, ou então da vida civil. A polis tem a ver com a Grécia Antiga, a vida civil, civitas, que é a cidade romana, né? E o que eu sinto que acontece? Por princípio, você falou de lugares virtuais, né? Eu até ia fazer uma brincadeira. Por princípio, o lugar é virtual. Uhum. Então, se eu vou numa praça e falo, puta, que do caralho essa praça, que lugar gostoso de ficar, vou tomar um sol, vou fazer um piquenique, alguma coisa, você faz isso porque você reconhece ali uma série de possibilidades de interação social que te permitem estar ali. Então, a praça não é uma coisa em si, como se ela sozinha fosse capaz de ser agradável e ponto. Ela tem a ver com toda uma construção cultural e de hábitos e de formas de circular pela cidade e maneiras de se alimentar e de se relacionar socialmente, que permite que você chegue naquele lugar, naquela praça, e sinta-se, puta, que lugar legal, acho que eu vou ficar por aqui. Sim. A mesma... Fala, Isso que você fala. está falando, cara, para mim é a própria definição de lugar de geografia humanista, né? Ou seja, Exatamente. um lugar é um espaço dotado de significado pelas pessoas. Ou seja, se eu chego naquele lugar e ele não tem significado nenhum para mim, eu não me reconheço com ninguém que está ali, não faço parte em nenhuma instância daquele lugar, aquilo é só um espaço, né? O coletivo de lugar. prédios, né? É o que eu brinco, é o hardware, que sozinho não quer dizer nada. E a gente está vendo isso agora, né? Aquelas imagens fantasmagóricas de Paris, por exemplo, que é um lugar belíssimo, só que sem ninguém. E dá uma coisa meio tipo... Não, eu tenho escrito aí que agora o mundo inteiro virou um grande não lugar. Né? Com a gente aprisionado dentro da unidade, o mundo inteiro virou um não lugar. Tem uma reversão aí. Tem tudo a ver com o que você está falando. Se você tem que fazer sentido para você aquele lugar de alguma maneira. Senão você não tem relacionamento. E é engraçado, porque num dia desses, quase 2 semanas atrás, eu estava, antes de começar isso tudo, 3 semanas atrás, 4, bem na boca de começar, estava dando uma aula falando sobre isso, e o aluno me levanta e pergunta: ô, Caião, mas vem cá, a internet não é um lugar? Eu falei: ah, moleque, é. Olha, nós saber o quanto seria no futuro próximo. Mas é o que você está falando, não é, Caio? Não é o espaço físico, na verdade. É justamente essa possibilidade do encontro, né? E a grande questão, e a gente está passando por um desafio enorme nessa transição para cá, para o digital, nessa violência que está sendo isso, é encontrar o que de fato é encontro aqui. Ou seja, o que é encontro? Como é que a gente se encontra? O que é essa produção de significado que é a vida em comum? Né? Ou seja, como é que a gente faz isso aqui agora? E a meu ver, eu falei que todo lugar é virtual exatamente por isso, porque o termo virtual na filosofia, na teoria, é exatamente aquilo que se passa aqui. Esse é o virtual. Então, da mesma maneira que não existe mais paisagem natural, porque de uma maneira ou de outra ela é sempre vista pelos nossos olhos e ressignificada por causa disso, mesmo você andando na Patagônia, o caminho que você está fazendo ali é o caminho que o ser humano faria pela Patagônia, e você interpreta aquilo segundo o seu ponto de vista, o seu arcabouço cultural. Então aquele lugar já não é natural, no sentido de intocado e puro, inerte, né? A mesma coisa com a cidade. O que eu sinto que está mudando, e eu acho que é uma chance de fazer muito diferente, é entender outros ritmos de interação, outras formas da gente trabalhar esse comum, esse coletivo. Porque
Porque certamente não dá aqui. Por exemplo, o que seria, se isso aqui fosse um evento seu, presencial, como é que seria? A gente estaria num palco, a galera estaria na plateia, provavelmente, ou então num aquário, aquele outro formato comum, e a gente estaria percebendo um monte de coisas que eu não estou vendo, eu estou vendo nominhos aqui. Eu estou vendo, tem 3, 4 pessoas só com a tela ligada, o resto são nominhos. E aí, inclusive aí, quem que é o nome? Quem é que... O Frederico está aí com a tela ligada, o Cris, né? Ligado. Ó, a gente tá ligando agora. Mas tá tudo bem, pessoal. Não pode ficar tudo a minha, tá? Pode ficar, não, tá pode tudo ficar. certo. Né? Não foi uma crítica, não, tá? É porque é diferente. Você estaria ali na plateia, você estaria se sentindo observado pelas pessoas do seu lado, por quem está na plateia. Tem a turma do fundão, tem a turma da frente, tem as pessoas que fazem assim no meio de uma palestra. Você deve ter visto, assim, ó. Meio sem nem perceber, tá cansado, tá de saco cheio. E você, palestrante, você escuta aquilo e fala: caralho, eu tô falando muita merda, né? Não, tem a turma do sim e tem a turma do... exato, a turma do... E aí você fica pensando, né? O que eu tô falando aqui? Eu tô falando, né? E por mais que vocês agora liguem as câmeras, vocês também não estão vendo só eu e o Caio na tela, vocês estão vendo as outras pessoas, o que não seria comum numa plateia normal. E eu sei que vocês também estão abrindo outras janelinhas aí para olhar umas coisinhas. Facebook, então... Instagram, né? WhatsApp. Exatamente. E não adianta tentar, não, atenção total, pessoal, que feiura, vamos ficar aqui. Não é isso. É simplesmente outro critério de criar esse comum aqui. Sim. E aí tem outros ritmos, né? Então, o sentido não é que não ficar falando exatamente que ritmos são esses, mas são outros ritmos de fato, né? E aí tem uma coisa, cara, que também está me chamando a atenção, é que não sei quantas pessoas que estão aqui, mas uma coisa que está muito forte para mim é de fato rever esses outros lugares que a gente anda com o corpo. Então, se a gente vai estender a ideia de lugar para o virtual, claramente, os lugares que a gente está aqui agora, a percepção de que a gente está num processo de interação, portanto, esse lugar existe para nós, essa sessão de Zoom agora, e o lugar que a gente anda na rua. E como é que a gente projeta os dois? Eu acho que é aí que entra uma coisa interessante que tem a ver com meta design, que você pode projetar os dois espaços da mesma maneira, mas esse aqui aceita o que eu vou falar agora mais facilmente, que é projetar modos de interação. Que é isso que é boa parte do meta design. Qual que é o jogo de interação entre as pessoas? Agora, em geral, na cidade, a gente pensa que não é isso. Eu estou projetando uma infraestrutura que vai permitir, quem sabe, modos de interação. Sendo que eu também estou projetando modos de interação, que é um pouco esse aspecto do meta design. É uma coisa muito pragmática, mas ainda não é usual. Eu acho, eu concordo com você. Na verdade, e aí é uma discussão da arquitetura, né? E dos modelos de pensar a cidade. E aí tem um monte de gente já há algum tempo falando do contrário, mas eu entendo o que você está falando, à medida que a maioria do planejamento urbano ainda pensa do prédio para a pessoa, e não da pessoa para o prédio. Né? E isso que você está falando aqui, a gente consegue pensar primeiro no encontro, para depois entender que ferramenta que vai proporcionar esse encontro. Né? Como a gente decidiu que queria se falar. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no Skype, no Hangout, no Zoom, whatever. Esse receptáculo é menos importante do que o encontro em si. E na cidade, a gente não, mas o urbanismo tradicional, muitas vezes, desenha o lugar e torce para que as pessoas ocupem aquele lugar. Né? Quantas vezes você não ouviu? Eu lembro perfeitamente, quando eu era estudante, de tradição modelista com todas as escolas do Brasil, o professor virava e falava, então, porque aqui nesse lugar vai acontecer... Eu falei, amiguinho, quem te falou que vai acontecer isso aí? Aquele papo de você combinou com os russos, né? Aquela história da rincha, né? Você combinou com os caras? Você combinou com os caras? Tipo, que doideira, né? Então, tem uma coisa... Os dinamarqueses lá falam muito disso, né? Que a gente vem construindo a cidade do prédio para a atividade e para as pessoas. Na verdade, você deveria inverter isso das pessoas... Fala life, space and building, né? A vida primeiro, as atividades e o lugar de encontro em segundo, e depois quase que emoldurar isso pelo hardware que seriam os prédios da dita cidade tradicional, né? Que é o que a gente está falando aqui, na verdade. Então, eu concordo com você. Aqui é muito mais fácil de modular esse encontro do que na cidade construída tradicional. Sim.
É que é engraçado, né? A impressão que eu tenho é que o repertório que a gente aprende como arquiteto, e como qualquer cidadão, assim, é o repertório de entender as coisas segundo um jeito de interagir que tem a ver com um certo tipo de espaço. Sim. Então, eu vou no shopping, eu vou na casa do meu amigo, eu vou na escola, eu vou num repertório bem de cotidiano, classe média, né? Eu vou Utilitarista lá. quase, né? Exatamente. E você entende que indo lá, você já está prevendo que você vai interagir com as pessoas de uma certa maneira. Sim. Outra coisa que a gente naturaliza também, naturaliza de você pegar uma coisa tão inventada e achar que sempre foi assim, né? Ou seja, no sentido antropológico, naturalização, né? Uhum. Que a própria noção de que o espaço, que é o que você falou agora, o espaço vem antes. E por que a gente faz isso? Aí tem a ver com esse trabalho do metadesign em relação ao urbanismo, que eu tenho dito que tem dois tipos de urbanismo, né? Um urbanismo de edificação, que a gente entende que fazer cidade é construir coisas, construir prédio, infraestrutura, e um outro que é o urbanismo que eu chamo de ocupação. O urbanismo de ocupação é entender que não importa o que haja, as maneiras de ocupar é que importam. As maneiras de se apropriar é que importam. Por que eu digo isso? Porque, por princípio, é isso que a gente fez desde os primórdios, né? Sim. Então, a gente emerge ali dos símios, se transforma em homo sapiens, o que seja, sem entrar em história de paleontologia, enfim, e a gente começa a ocupar o espaço, começa a ocupar a savana, começa a tentar pensar uma relação diferente com esse espaço que circunda. Entra na caverna e faz pintura e por aí vai. De maneira muito simplória seria isso, né? Só que a gente continua fazendo a mesma coisa na cidade. Então, uma coisa que tem acontecido de maneira interessante, que a gente sempre aconteceu isso, mas enfim, agora está acontecendo de maneira um pouco mais intensa, que os critérios de ocupação estão mudando muito rapidamente. Já vinham acontecendo antes do corona. Então, quer dizer, um edifício que tinha uma função qualquer, os hábitos sociais mudam, portanto, o jogo social, o jogo de interação muda, essa tessitura social muda, e aquele prédio fica obsoleto. Parece uma coisa cruel, então simplória que eu estou falando, mas o prédio fica obsoleto. A pessoa olha para o prédio e fala assim, eu não sei o que fazer com isso. E ele é abandonado. Ele é abandonado e fica. Se ele tiver algum valor histórico, alguma representatividade no movimento arquitetônico, alguma coisa, ele vira patrimônio. Senão, ele vira pó. Ele é demolido. Agora, o que é estranho quando a humanidade entendia mais claramente esse princípio de ocupação, nós habitávamos o mundo de maneira muito diferente. Nós éramos nômades. O sedentarismo ele cria uma ilusão de que, para poder habitar o mundo, eu preciso ter um troço de tijolo e pedra, e vidro e madeira fixo no espaço para eu poder habitar esse mundo. Não estou defendendo que a gente vá acampar na rua, não é isso. Ou até pode ser, mas não é exatamente isso que estou falando. Eu estou falando que importa os padrões de ocupação, padrão no sentido de qual é esse tecido de interações sociais que me faz ocupar o mundo de uma certa maneira. E eu acho interessante, apropriadamente nomeado, esse movimento Occupy, ou esse movimento de reocupação do espaço público que tem acontecido no mundo inteiro. Sim. Ou seja, o que é isso? As pessoas, interessantemente, também tem a ver com o digital e com a ideia de lugar digital. Que essa ideia de quanto mais se interage digitalmente, as pessoas achavam antigamente, quanto mais se interage digitalmente, você ia ficar inerte em casa. Sim. Você ia virar um sedentário. Sim. E ao contrário, se você observa, as populações que mais interagem digitalmente também são as que mais viajam, as que mais vão para a rua, as que mais querem encontrar carne e osso e espaços, né? E aí uma última coisa sobre isso que por princípio, a gente pensa espacialmente. Para nós, interagir é transcorrer no espaço. Então, quando a gente está preso em casa, de uma maneira ou de outra, nossa cabeça explode. A gente quer, de um jeito ou de outro, continuar transcorrendo espaço. A gente se joga aqui, transcorrer esse espaço aqui da maneira mais acelerada possível. E eu tenho sentido uma situação aí interessante, que eu tenho a impressão que o mundo está no casulo, sabe? Como tudo que está no casulo vai passar por uma transformação, uma metamorfose. E outra coisa que eu percebi é que a gente está aqui agora freneticamente interagindo, ou então doente no hospital com febre, ou seja, altas temperaturas na microescala social, e na macroescala social, na geografia do planeta, a gente sai aqui na rua, está vazio, não tem ninguém, a baixa temperatura. Inclusive o planeta está menos poluído, os movimentos estão mais leves. Não, você viu, a Terra, saiu uma pesquisa recentemente aí, que a Terra mudou a trepidação, né? Teve impacto sísmico no movimento da Terra enquanto geologia o negócio. Quer dizer, menos humaninhos, menos bípedes na rua, menos coisa balançando, menos carro, menos tudo.
a gente está passando a impressão que eu tenho, Carlos, meio que por um... Carlos, o Carlos foi que falou do bípede. Caião, por um reboot, né? Pelo menos meio que de tela azul, né? A gente acabou sendo atropelado, eu diria, por coisas que muita gente vinha falando há muito tempo, mas que todo mundo achava que ia demorar muito para chegar. Trazendo para a escala, tirando da escala da cidade, trazendo para a escala do micronegócio, ou do negócio, ou do business como um todo, como área de atuação tua e minha também, por extensão, o mundo foi atropelado pela revolução digital, né? Que o povo ficou tanto tempo prorrogando, empurrando com a barriga, achando que mais tarde eu me preocupo com isso, mais tarde eu me preocupo com isso. De repente, todo mundo teve que se virar, mexer a bunda e ficar em casa trabalhando, né? Voltando àquela ideia, né? E aí cidade compacta, de trabalhar, aprender, viver, morar, se divertir no mesmo lugar. Nunca foi um lugar tão estrito quanto agora, que é dentro da nossa própria casa. Então, é muito engraçado como, na verdade, eu estava lendo esses dias Bom, está todo mundo falando, né, que a pandemia do Covid foi um evento cisne negro. Né? Como diria o Taleb, o evento cisne negro é aquele evento que é não previsível e de grande impacto global. E, na verdade, ele mesmo ontem deu uma declaração numa TV qualquer, não lembro, TV inglesa talvez, dizendo que, na verdade, não tem cisne negro, porque todo mundo já sabia que o mundo era VUCA há algum tempo. Já tinham vários estudos mostrando que esse tipo de pandemia, esse tipo de lockdown poderia acontecer, só que ninguém achou que fosse acontecer tão rápido. E é engraçado, porque de uma maneira ou de outra, é um contraponto entre um futurismo que você achava que estava muito no futuro, né? e, por consequência, arrastar uma série de coisas com a barriga, porque a gente não precisa se preocupar com isso. Né? Que eu tenho provocado com muita... e está sendo bastante divertido, pelos motivos mais sádicos possíveis, o próprio mercado imobiliário, né? Que está sem saber o que fazer. Total. A gente está vendo aí um processo que é muito louco, né? Que eu também, é uma coisa que eu já vinha observando há um certo tempo, que era a tendência a superávit habitacional global, ou seja, sobrar imóvel, né? Os dados sobre isso são super difíceis a gente conseguir, eu sempre estou atrás disso, é complicado. No entanto, é uma certeza isso, porque a tendência demográfica é decréscimo, é decrescimento da tendência demográfica, enquanto o setor imobiliário ele vive muito de novas ofertas, especialmente porque isso aquece mercado em todos os sentidos diferentes. Né? Você construir é um jeito de empregar pessoas, é um jeito de gerar ativos, é um jeito de, enfim, mover a economia. Então, conta com subsídios governamentais, linhas de crédito, por aí vai. Então, constrói-se. O movimento de construção acontece. Isso não quer dizer que as pessoas estejam comprando de fato. Ou seja, já havia isso acontecendo. A gente sabe de alguns bairros de São Paulo que tem superávit brutal, 70%. De cada 10 imóveis, 7 vazios. Né? Isso é sabido. Mas isso não circula na mídia, etc. Tem todo um problema aí de oferta e demanda e queda de preço, por aí vai. Agora, nesse momento, esse esvaziamento dos espaços de trabalho, espaços de escritório, que eram caríssimos, são os espaços mais valorizados, mais caros, estão vazios. E por força da necessidade de continuidade do movimento econômico, as pessoas continuam trabalhando. Ou seja, se provou escancaradamente que isso é possível. O trabalho remoto não só é possível, como vai acontecer. Vai dar um jeito, dá um jeito aí. E aquela velha história, como é que eu sei se o cara está trabalhando em casa e não está de cueca? Bom, e se tiver? Não tem problema nenhum, né? Qual é o problema? Como é que vai cumprir horário? Não precisa cumprir horário, basta que tem que produzir. Mas, na verdade, Caio, isso não é nenhuma novidade, né? Então, não é nenhuma novidade. Isso eu acho engraçado. Está todo mundo olhando como o mundo vai acabar, porque as empresas vão diminuir, o trabalho vai ficar... Fala sério, bicho, que empresa que está crescendo de tamanho? Só as que não tem nenhuma noção, né? Então, mas não é novidade, mas é novidade para quem, né? Essa característica é muito importante. E aí uma maneira de a gente pensar isso é segundo aqueles princípios de aprendizagem que uma coisa precisa seguir a outra para poder fazer sentido para as pessoas, né? E nesse sentido, essa situação que a gente está vivendo é uma escola que a gente usava aquele termo antigamente, o supletivo, né? Aprende rapidinho aí, curso rápido, crash course. 3 anos e 6 meses, né? Em 6 meses, né? Você vai resolver isso agora. E aí tem uma dimensão interessante que é
existe uma possibilidade de repensar completamente, voltando para o conceito de lugar, de repensar completamente o que é lugar para nós, em diversos sentidos diferentes. Uma coisa que é interessante, nesse momento, todos nós estamos em algum lugar que não é essa tela que a gente está olhando. Quer dizer, hoje a gente tem uma tela dessa igual na frente de cada um de nós, em cada um dos lugares que a gente está. E eu chamo isso de translocalidade, porque o pessoal fala muito de processos não locais ou alocais, que seria o virtual, né? Sim. Eu acho isso muito estranho, porque tudo tem um lugar. Eu estou aqui na minha casa, estou aqui de pé, porque eu estou de saco cheio de ficar sentado, você está aí sentado, as pessoas estão na casa delas, por aí vai. O servidor está em algum lugar, o cabeamento está passando aqui, se é uma antena, a antena está em algum lugar e está transmitindo, segundo uma certa trajetória atmosférica aqui, né? De algum lugar. Não que a onda passe pela atmosfera, ela só trespassa a atmosfera, né? Ou seja, tudo está em algum lugar. Os bancos de dados estão em algum lugar, a nuvem, que a gente fala que é lugar nenhum, tem algum lugar. Tem lugar. Tem lugar. O que eu quero dizer com isso é, essa necessidade que a gente tem de pensar espacialmente, ela não desaparece nessa hora, ela só fica exacerbada, ela fica mais evidente. No seguinte sentido, a gente começa a ponderar sobre outras articulações de espaço. Então, por exemplo, coisas que eu acho que certamente vai começar a acontecer muito numa era pós-Covid. A gente vai construir um repertório de interação aqui cada vez mais sofisticado, com certeza. Sofisticado no sentido do digital, não da vida, né? Pré-Covid ou pós-Covid. Mas cada vez mais sofisticado, e a gente vai se habituar a isso. Quando a gente abrir as porteiras, aí vamos para a rua de novo, muitas coisas vão acontecer, eu imagino, né? Tem desde... Assim, você quer compensar sua isolação, seu isolamento, querer encontrar as pessoas, abraçar, beijar, falar o que. Tudo bem. Acho que o óbvio a gente já sabe. Mas tem uma outra coisa que acho que vai acontecer, que a gente vai encontrar modos de conexão entre esses dois âmbitos que são completamente diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que hoje em dia a gente diz, num curso, qualquer curso pedagógico, algum curso de educação, por princípio, eu estou ou no EAD ou no presencial. E são coisas bem separadas, são matrículas diferentes, separação, são turmas diferentes. Muito provavelmente o que vai acontecer é a gente misturar as duas coisas. Que turma é essa? Presencial, distância, qual é a diferença? Qual é a diferença? Whatever. Segunda coisa que eu sinto que vai acontecer, trabalho remoto ou presencial? Bom, quando que já não era remoto? O trabalho já era remoto há pelo menos 15 anos. Só que todo dia eu ia lá prestar, né, como diriam os romanos, acender um incenso no altar dos deuses, no meu posto de trabalho, e dizer, olha, eu existo, tá? Olha como eu sei me vestir, olha como eu estou ocupando meu espaço aqui. Esse tipo de ritualística vai ser muito questionada. Muito, muito. Botar paletozinho, se apresentar bonito em algum lugar, as pessoas vão falar, mas para quê? Você passou 5 meses, que é o que está se dizendo que é possível que aconteça, você passou 5 meses da roupa mais confortável que você estava em casa, escolhendo se ligava a câmera ou não, que você estava descabelado, e agora você está preocupado se as pessoas estão te vendo no espaço público, né? Por outro lado, é muito possível que a gente comece a construir também outros repertórios de presença no espaço público de um caráter, de fato, mais expressivo. Tipo, já que eu estou aqui, eu quero, de fato, ser percebido e perceber os outros de maneira enfática. Eu não vou ficar gastando minha ida à rua só para comprar um pãozinho, né? Até porque boa parte da classe média está descobrindo que tem outras maneiras de conseguir isso, né? E uma tendência de classe média global, você também aponta nesse mesmo sentido, que é uma coisa bastante alastrada. Que eu vou fazer o quê na rua? Então, eu vou provavelmente procurar outras formas de interagir cujo contato físico seja muito importante, faça muito sentido. Ver a paisagem, ver as pessoas. E sempre tendo esse amiguinho aqui de algum jeito comigo, complementando essa experiência. O pessoal gosta de chamar isso de híbrido. Eu acho isso muito estranho, porque eu não vejo hibridez, eu vejo sobreposição. São duas camadas que estão interagindo ali. E já estavam antes, porque quando eu ando com isso aqui, eu também estava fazendo a mesma coisa. Alguém lendo na rua, né? O cara lendo um livro, assim. Ele também está no espaço virtual, só que ele não está na telecomunicação, ele está lendo uma publicação, papel impresso. Isso é virtual. O que vai acontecer? Eu não sei exatamente, mas eu sinto que essa ressignificação do espaço privado e público vai ser muito veloz, acho que vai acontecer muitas coisas interessantes, e principalmente essa reconfiguração do que a gente acha que é necessário em termos de interação social. Muita coisa tende a mudar bastante. Então, você acha, então, o que você está me dizendo é que a gente está diante quase de um paradoxo aí. Eu não tenho nenhuma resposta A, nenhuma B. Nem vou ficar socado em casa por causa da vida e nem vou sair correndo, abraçando qualquer um que eu ver na rua porque eu estava sentindo falta de calor humano. Eu vou acabar escolhendo ou determinando ou construindo um terceiro caminho
que passa por, inclusive, valorizar ainda mais, ou supervalorizar, ou qualificar a minha experiência no espaço coletivo. Sim. Já que eu sei o quanto a falta dela é relevante e o quanto eu posso, ao mesmo tempo que, por um lado, eu sinto falta desse contato, por outro, eu também sei que muita coisa que eu saía para fazer, eu descobri como não precisar mais sair para fazer. Ou seja, eu vou sair talvez menos por necessidade e mais por opção, e, portanto, ao ser uma opção, eu qualifico mais a minha relação com a cidade, com o outro, com a comunidade, com a sociedade como um todo. É isso, Caio. É isso, é ótimo. Muito obrigado. Não, porque eu também Mas, estou tentando muito entender como é, assim, tentando intuir, né? Como que sim, pode ser. Me parece que esse faz muito sentido, porque há quem diga que a gente vai viver como eterna síndrome de lockdown, com medo de tudo, que vai mudar tudo, e você não vai querer mais sair de casa. E há quem diga que você vai sentir tanta falta, que você não vai querer mais ficar em casa. E eu acho que esses dois extremos são absurdos. mas é o Nenhum dos binário, dois né, faz Caião? sentido. É muito De binário. novo, é pensamento binário, quer dizer, se uma coisa é verdade, aquilo que não é exatamente aquilo tem que ser excluído, né? Pois Por isso que a é. ideia de sobreposição é tão importante. Sobreposição é que são coisas diferentes convivendo, né? Eu acho que esse é um aspecto importante que tem a ver com o seu convite de eu falar sobre cidade distribuída, porque o conceito fundamental da cidade distribuída, que é esse, né, que é entender a cidade como processo de interação social, ele também tem a ver com entender como é que isso se manifesta de fato no espaço e no território. E tem algumas características que eu vinha colecionando e percebendo a emergência disso, o surgimento disso, que eu acho que eu sinto que tende a se configurar. A primeira coisa, que é uma coisa que há muito tempo se fala a respeito do multiuso, né? Um termo bem Ah, chulo para descrever sim, que um prédio funciona para um monte de coisa diferente. sim. A gente acreditar, continuar acreditando que um prédio tem uma função específica, ele é controlado por um grupo específico para aquela função, Não faz sentido nenhum. ele vai ser visto como desperdício. Mas peraí, o que é feito à noite nesse prédio? Peraí, o pessoal está trabalhando lá direto mesmo? Eles precisam vir para aqui mesmo? E aí a ideia de que a gente possa reocupar esse espaço com outros significados é enorme. Que a gente também sobreponha processos de fabricação, processos industriais dentro do ambiente urbano, também é uma tendência que já vinha acontecendo. A ideia de fabricação digital tem um horizonte que o pessoal brincava uns 15 anos atrás e pararam de falar, porque eu acho triste, porque eu acho super interessante, a ideia da fábrica de bairro. A Sim. ideia é que você vai ter uma fábrica dentro do seu bairro e não tem fumaça saindo, porque é um processo de fabricação digital. É muito mais um ateliê aberto para você poder ir lá e discutir com as pessoas que tipo de artefato você quer à sua volta e o que você está querendo fazer. É muito mais um espaço de cocriação do que, de fato, uma indústria como a gente via, né? Outra coisa que a gente vinha também, nesse sentido, é produção de alimentos no ambiente urbano. Ou seja, a agricultura urbana era uma coisa que, inclusive, segundo a lei, ainda é um problema grande porque existe uma distinção jurídica entre espaço urbano e espaço rural. No entanto, segundo a ideia de que a cidade é um espaço de interação social, aonde não é cidade? Se tem alguém ali interagindo, especialmente interagindo freneticamente, isso deve ser cidade também. Pô, mas o cara é um agricultor que vive a 50 quilômetros de qualquer outra Vivalma ali, tem só a família dele. Cara, o cara tá ligado na internet, falando direto, a família tá vendo TV, o moleque tá lá no celular, fofocando pelo Facebook. De alguma maneira, o digital acabou convidando a uma interação frenética, cujo caráter fundamental é cosmopolita. É claro que existe ali uma pobreza de interação, no sentido Claro. de construção de cultura. O cara está fofocando no Facebook, sei lá o quê. Mas quem sou eu para julgar isso? O que me interessa é esse ritmo de interação, que o cara está arremessado pela interação digital num mundo que, por princípio, é urbano. Não tem a ver com adensamento. Eu tenho falado isso há anos. Cidade não tem a ver com adensamento. Cidade tem a ver com interação. Adensamento território é uma coisa, adensamento de interação é outra. E o que importa é adensamento de interação. E E é isso essa interação necessariamente não precisa ser física, inclusive. Né? presencial, você quer dizer? Tá falando Física e presencial. Não. Então, a gente começa a entender que a cidade é o centro, né? Que é onde a muvuca acontece. Então, é Isso. interação, mas não necessariamente presencial. Exato, mas aí que vem o princípio geral da cidade distribuída, uma cidade que não tem centro. Isso é profunda a transformação do tecido urbano e eu sinto que está difícil convencer os colegas arquitetos urbanistas a pensar sobre isso. Porque existe uma imagem ancestral muito forte na gente que aquela aglomeração de predinhos com um muro à volta, aquilo é uma cidade. E a volta é o campo, que é o espaço da batalha, inclusive, que é onde vem a palavra luta no alemão, que é Kampf.
né? Que é luta, que é campo, é lugar de batalha. Vamos campear. Muito no sul o pessoal fala, vamos campear, é porrada. O campeão é o cara que lutou, né? É o espaço de campo, é o espaço de abandono, é o espaço que não tem ninguém. E a cidade é o espaço onde tem gente, as pessoas interagem, etc. Isso já não é verdade há pelo menos 200 anos. Há 200 anos que a cidade é uma região cujo limite não é bem delimitado. Porque as formas bélicas mudaram, as formas de produção de riqueza mudaram, a riqueza distribuída na sociedade incrementou-se brutalmente a partir da Revolução Industrial. Então, essa distinção não é mais tão clara. Isso se aprofunda mais ainda, quem percebeu isso foi o Nestor Goulart, lá na FAO, há 20 anos atrás. Ele começou a falar de urbanização dispersa. E muita gente se revoltou, falou, como assim? Se é disperso, não é urbano. Aí ele falou, não, que é um novo tipo de urbanidade, essa urbanidade que parece uma nuvem difusa, é um tecido urbano esgarçado, cheio de buracos, assim. E aí, por que isso é importante? Porque o conceito fundamental que todo mundo defende hoje em dia sobre urbanismo sustentável, que você acabou de citar, que é a cidade compacta, né? O ferramental de convívio urbano e produção de riqueza e significado tem que estar numa distância caminhável. Sim. Que se fala, né? Sim. Distância caminhável. Se isso é verdade, esse núcleozinho caminhável, aonde ele está especificamente? Ele tem que estar colado em outro núcleozinho e, por sua vez, formar um tecido perfeitamente contínuo de núcleos caminháveis, ou isso pode estar esgarçado e entre eles ter outros tipos de distância, outros tipos de densidade populacional. Então, isso tem impacto direto para estudos de demografia, estudos de adensamento urbano, formas de construção de tecido urbano, distribuição de infraestrutura no território. Tudo isso tem impacto a partir do modelo cidade distribuída. E é difícil falar sobre isso, porque o modelo mental de cidade com um adensamento territorial, adensamento geográfico, está dado. Então, só que assim, o que está acontecendo agora? Eu nem sei onde vocês estão, eu tenho certeza que tem gente que não está em São Paulo aqui, claro, participando agora. Como é que a gente vai saber? Não tem nem como saber, não vem ao caso, é irrelevante. Não importa. Não importa. Só que se isso é verdade, a gente começa a criar senso de pertença com pessoas que não estão naquele mesmo núcleo caminhável. Ou seja, o modelo de urbanismo da cidade compacta, ela vai até um certo ponto. Quando a gente começa a ter esse entendimento de que a cidade é um processo de interação que pode ser translocal, a gente tem que entender que tem uma outra camada rodando aí que vai impactar essa aqui. Sim. Como exatamente? Estamos descobrindo. O que você está falando, cara, que talvez a gente tenha pequenos núcleos, está distribuída aí do ponto de vista físico, né, policêntrica, com vários pequenos núcleos compactos e caminháveis, só que a conexão entre eles não é uma coisa direta. A gente tem que colar um núcleo no outro, e a cidade ia ser um emaranhado, um padrão, um pattern disso muito bem desenhado, que não é o caso. E que talvez, então o que você está sugerindo, Caio, é que talvez entre esses pequenos núcleos caminháveis, esses pequenos recortes de cidade compacta, a gente tenha um outro nível de interação social, comunitária, mas que, por sua vez, não está ligado ao território, não está ligado ao caminhar em si. É como se eu tivesse um duplo nível de interação. Eu concordo plenamente com você quando você fala que não é híbrido, é sobreposto, né? Eu tenho uma realidade aqui, que é como se fosse uma primária, talvez, não sei se o que é primário, às vezes dá para chamar de primário ou secundário nessa altura do campeonato, mas uma realidade aqui física e presencial, e ao mesmo tempo uma outra camada que me conecta com outros lugares aos quais eu não consigo chegar presencialmente. Né? Tem uma coisa interessante, né? Quer dizer, como que a gente encara esse tecido urbano e como é que a gente vai continuar construindo. Eu sempre falo que a cidade compacta não é uma cidade pequena, né? É uma cidade das pequenas distâncias, né? Tem a ver com o tamanho. Não é o tamanho. Então você pode São Paulo como está hoje e começar a planejar melhor a distribuição territorial dos serviços Ela pode ser compacta. Pode ser compacta. Você compacta essa cidade, né? Sim. Agora, o que tem a ver com isso que você falou agora, eu estou tentando falar sobre isso, é que possivelmente a maneira da gente caminhar por esse espaço e se deslocar por ele também muda porque tem essa outra camada. Então não é tanto que não é binário de novo. Então eu estou aqui interagindo com o meu bairro, meus vizinhos. Agora, pera um minutinho, pessoal, eu vou interagir com o cara que está na Finlândia. Então, tá, só um minuto.
obviamente as coisas vão se sobrepor também nesse aspecto. E aí, que tipo de situação a gente pode imaginar? Então, por que a gente está num lugar fechado agora? Eu estou em casa, vocês estão em casa também, lugar fechado. A gente poderia ter um espaço público, sobrepondo espaço público, privado, perto, longe, e que tipo de interações pode acontecer com isso. Tem algumas inovações tecnológicas que apontam diretamente para isso, que até é irrelevante falar sobre elas, mas simplesmente é possível. Que tipo de tecido social começa a emergir daí? Não é o tecido social que a gente imagina que seja o ideal. Muita gente tem falado a respeito de restabelecer laços de vizinhança, confiança Sim. nas pessoas que você encontra na rua. Sim. Super legal, distância caminhável, cidade compacta, é por aí. A grande questão é, você não vai, de repente, lobotomizar as pessoas para interação à distância. Fala assim, olha, não pode interagir à distância. Vai continuar acontecendo. E dentro da psique da pessoa, o que ela começa a entender como pertença, necessariamente vai ser nessa sobreposição. Do tipo, alguém fofocando na rua com o Facebook ligado, batendo papo com alguém, ao mesmo tempo que está navegando ali no Facebook, vendo. Aí o cara comenta um troço, ele pega o comentário, joga no Facebook, alguém lá longe comenta de volta e fala, o que o cara falou do que você disse. Isso já acontece, isso é meio óbvio, não estou falando nada de incrível, isso já está acontecendo. Ou seja, essa sobreposição acaba tendo impacto até no desenho da cidade. Que tipo de espaço a gente vai começar a construir para poder atender a essa dinâmica de interação social? O ferramental que a gente tem de construção de espaço público e privado, ele ainda é muito herdeiro de uma imagem de que a cidade é só presencial e tem essa outra coisa que é anexa, né, que é a distância. Essa intercalação cada vez maior, essa sobreposição que vai virar uma mistura cada vez maior, ela tende a construir também outras formas de ocupação da cidade. Um exemplo bobo, que vocês já conhecem, é banal, e é bom falar dele até para provar que a coisa já vem acontecendo, ela vai se agravar, né? Espaços colaborativos, coworking, co-living, co-isso, co-aquilo, por aí vai. É meio óbvio, é um jeito de falar numa linguagem contemporânea, o uso misto, mas o uso misto ainda mais compartilhado, avançado, né? Compartilhado. Tem uma brincadeira que eu sempre faço que é o seguinte, quando é difícil de ver mudanças assim, eu sempre provoco a seguinte coisa. Se você falasse para um cara poderoso, digamos assim, na Idade Média, que vai em 1600, não era Idade Média, enfim, em 1300, fala, cara, daqui a 600 anos vai rolar um troço, uma revolução, que as pessoas vão passar a produzir freneticamente produtos, não vou nem falar o nome, indústria, não vem ao caso, muito, e a concentração de riqueza vai se dar em grandes cidades e vão ter regiões enormes, são galpões gigantes, onde vai ficar um monte de gente trabalhando o dia inteiro produzindo coisas para outras pessoas consumirem, inclusive elas próprias consumirem aquilo. E a agricultura vai ser uma atividade que não vai dar lucro nenhum, vai ser uma coisa necessária porque as pessoas precisam comer, então vai ser subsidiado pelo governo, como foi gradualmente nos últimos 2 séculos, e a gente vai concentrar riqueza ali. E as grandes fortunas vão ser feitas ali. E a gente vai ordenar o espaço urbano em função disso. A cidade vai ser um grande pátio industrial. O cara vai falar, tá, beleza, ok. Aí se alguém no século XIX, vivendo essa realidade que eu acabei de descrever, fala assim, olha, daqui a um século, cara, lá para 1950, 60, 70, as grandes cidades vão trabalhar basicamente no terceiro setor, que é comércio e serviços. Vai ser a maior concentração de fluxo financeiro na sociedade, tá? E a cidade vai ser pensada como um grande espaço de troca de informação para poder viabilizar esse trabalho burocrático. E vão ter grandes prédios onde as pessoas vão alugar esses flats para botar escritórios durante 20 anos ali dentro alugados. Eles vão adaptar para aquelas funções. E o cara ia falar lá na indústria, nem a pau que isso vai acontecer. De repente você vai para a indústria, que ainda muita gente não está pensando, desculpa, você vem para o mundo contemporâneo, que é pautado para os serviços e comércio. E você fala a seguinte coisa, existe uma tendência aí, cara, da gente trabalhar com espaço de uso misto, edifícios sendo utilizados para plantar, colher comida, criar galinha, vai ter também geração de energia nos prédios, as pessoas também vão ter fábricas espalhadas pela cidade, que vão ser, na verdade, espaços de colaboração. E a gente não está falando isso do delírio, está falando a respeito do que está emergindo a partir de hábitos. Ou seja, a ideia de espaço alugado, que vai ser o meu escritório, com a plaquinha da empresa na porta, o cara fala, bom, então me mostra isso. Isso 6 meses atrás era difícil falar sobre isso, agora está ficando claro, está ficando óbvio. Óbvio.
Ou seja, que tipo de espaço urbano está de fato emergindo? Ou seja, é difícil responder, é claro, né? Mas a gente está dando algumas pistas aí do que tende a acontecer, né? Essa sobreposição de funções, a dificuldade de perceber fronteiras. Então, quando eu falei a respeito daqueles núcleozinhos de cidade compacta conectados, não é que eles vão estar distantes também, como se fossem mini vilarejos conectados. Eu sei lá o que vai acontecer. Certamente vai ser uma variedade enorme de formas de adensamento, formas de interação, formas de verticalização, maior ou menor. E tem uma última coisa só que eu gostaria de falar sobre isso especificamente, antes que vire só um discursinho isso aqui, que é a própria ideia de infraestrutura. A ideia de que a infraestrutura é mais eficiente quando ela é concentrada, ela é centralizada, é uma ideia da ciência vitoriana. A ideia relacionada à termodinâmica como a gente entendia no final do século XIX. Então, grandes sistemas, grandes computadores, grandes máquinas, grandes navios, quanto maior, mais eficiente. O que você percebeu a partir da década de 70 e tem a ver total com a revolução digital, com essa mudança aqui? Que é muito provável que muitos sistemas diferentes sejam mais eficientes quando eles são picadinhos de um monte de pedacinhos, e esses pedacinhos podem se articular de maneira emergente, não pré-planejada. Você deixa esses pedacinhos se articularem, eles revelam como eles vão funcionar a partir de movimentos intrínsecos a eles. Isso é estranho? É como a internet funciona. Cada computador é um pedacinho picadinho para lá e para cá, a gente está conectado de maneiras também picadinhas, tanto que a gente pode substituir esses pedacinhos de maneira completamente assíncrona, um atrás do outro, fora de ordem, e é isso que é a beleza dessa história toda. E agora, dá para imaginar isso para construção civil, dá para imaginar isso para gestão de efluentes humanos, para geração de energia, para produção de alimentos, para geração de significado e educação. Até onde pode chegar essa ideia? A gente está começando a explorar isso. E, de fato, que sociedade que vai emergir, a gente vai descobrir meio que juntos. Mas a tendência a modelos distribuídos de gestão de infraestrutura, de produção de conhecimento, construção de pertença social, é o que parece que a gente não consegue mais abandonar. Tende a acontecer. Agora, Caio, a gente está falando bastante do digital, evidentemente, tecnologia e tudo aí. Hoje, eu li um artigo de uns amigos de Portugal falando de Nation Brand e tudo mais, e estavam falando da importância dos posicionamentos dos lugares, da identidade, blá, 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 e não é isso que importa. O que importa é que eles usaram um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da Estônia, que é o Digital Nation. Né? É realmente impressionante. E aí eu fico pensando, será que... pensei rapidamente sobre isso, na verdade, ainda, mas vou continuar pensando. Será que esse lockdown inteiro, você acha que a gente pode correr o risco de, por um extremo, virar uma chave de que agora todos temos que ser nações digitais, agora a gente vai pegar o nosso Smart City, que a gente tanto discute, vai ser tirado de lado e agora vai ser Digital Nation, a nova moda da vez? Interessante isso. Olha, Caio, pode ser, né? Não descarta a possibilidade. Eu acho interessante investigar um pouco a ideia das nações digitais e como elas estão ligadas diretamente com a ideia de sistemas distribuídos, né? Os primeiros caras... Totalmente. Por que você pode ter cidadania estoniana? Não sei se vocês sabem disso, né? A ideia fundamental dessa revolução estoniana digital é que qualquer pessoa pode pedir cidadania para a Estônia agora, né? Nesse momento. O que significa isso na prática? É um pouco variado, mas, por exemplo, você pode usar o sistema estoniano de fluxo financeiro e a moeda estoniana, que já é uma coisa bastante poderosa. Primeiro tem um aspecto histórico aí, que é a ideia do que é nação, né? A ideia do que é nação, ela foi criada exatamente ali no final do Renascimento, com a noção de Estado-nação moderno, que tem alguns elementos que são todos eles centralizados. Primeiro, e são todos unificados. Um território, uma língua, um sistema monetário, um sistema jurídico, tinha mais uma coisa. Em geral, também tinha, depois foi abandonado, ainda bem, uma religião. Né? Isso foi tirado de lado. Mas, de resto, continua. E um dos principais é a ideia de território como forma de controle social e ordenamento da economia. Então, a fronteira é importante. Isso é muito legal, que você está falando agora, porque eu estava lendo esses dias, tem um artigo, um livro, enfim, um estudo daquela Anne-Marie Thiers, que é super bacana, sobre o nascimento do conceito de nação. Na verdade, ela fala que tudo isso foi feito simplesmente para tirar o monarca. Era criar um sistema
que pudesse sobreviver àquele príncipe, àquele rei. Tipo, Sim. Ele vai morrer e beleza, a gente vai continuar compartilhando tudo isso. Então é engraçado isso. Total. Mas é muito claro, né? Mas a ideia de democracia representativa contemporânea, ela é crucial, ela depende dessa parafernália. Mas a galera começou a perceber a seguinte coisa, percebeu-se isso, né? E o primeiro autor que eu conheço que falou sobre isso foi um cara chamado Neil Stephenson, que falou disso 30 anos atrás. Ele falou, haverá no futuro o que ele chama de nações franquia, tipo a franquia de McDonald's. Opa! E ele falava a seguinte coisa, e ele descreve um futuro que é assim, tem um cara andando numa região anteriormente conhecida como Los Angeles, de repente ele vira uma curva, passa por um portão e ele está em Xangai. Porra! Como assim? Como é que é isso? E aí, na hora que você vai explicar de maneira banal, todo mundo vai entender, é simples. Xangai, na prática, é uma espécie de condomínio fechado, que está ali na região de Los Angeles, que é uma franquia. E Xangai não é mais aquele território lá em Xangai só, lá naquela região do sudeste da Ásia ali. É uma ideia. Xangai é uma ideia, é um processo que pode ser implantado territorialmente onde quer que seja. Isso não quer dizer que o território deixa de ser relevante. O território se reconfigura, o papel do território muda. E esse aspecto fundamental é a ideia de que podem existir princípios organizadores na sociedade, da economia, do significado, da cultura, que também tem esse caráter distribuído. Ou seja, o que certamente o pessoal da Estônia conhece, Neil Stephenson, leu isso aí, eu recomendo que vocês leiam, porque é muito provocador. Ele é o cara que começa a falar a seguinte coisa, se isso é possível, qual é o papel, então, do Estado Nacional? Ele é o cara que, depois de alguns anos, começa a falar a respeito de criptomoeda, quando nem tinha Bitcoin, não tinha blockchain, não tinha nada. Neil Stephenson é um cara bem interessante, reconheço. Tá? Depois eu posso escrever aqui o nome dele. E aí, uma dos conceitos fundamentais ali é que o senso de pertença nesse futuro, e aí respondendo a sua pergunta, ele é um senso de pertença esgarçado. Mais ou menos assim, quem sou eu? Eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou estoniano, eu sou paulistano, eu sou... E isso num sentido que pode ser uma filiação totalmente artificial, como estou falando agora. Mas, assim, qual é a minha turma? A gente já tem essa dificuldade hoje de entender, porque a vizinhança certamente não é a minha turma. Exatamente. É a turma do colégio, da universidade, do trabalho. Que a nossa comunidade é uma comunidade por interação, por identificação, e não mais por... Exato. Exatamente. E aí é crucial, porque assim, a gente sabe o tamanho de uma comunidade. Uma comunidade, segundo os estudos do Robin Dunbar, que é esse antropólogo inglês, 150 pessoas. 150 pessoas, aproximadamente. Regra de Dunbar, número de Dunbar, 150 pessoas. É por aí. O que a pessoa acaba esquecendo é que dentro do número de Dunbar tem uma ressonância, que é 5, 15, 50, 150. E depois continua. 150, 500, 1.500, 5.000, 15.000, e vai nesse movimento exponencial de crescimento do tamanho da comunidade que você se entende. 150 é a escala que você consegue lembrar. Pessoas que você tem afeto, confiança, etc. Interagir presencialmente, inclusive, né? Exato. E essa 150, eu diria que hoje, eu desafio todo mundo que está aqui agora, eu acho que 80, 90 desses 150, antes do Covid, você já não via presencialmente, pelo menos há 6 meses. Há 6 meses. Fácil. Não via. Fácil. E eu diria que umas 30 dessas você nunca viu presencialmente. Isso significa o quê? O que é pertença no contexto de uma cidade distribuída? Ela já é um processo esgarçado. Então, o Stephenson estava vendo isso lá atrás, isso está de fato acontecendo. A minha interpretação é que, de uma maneira ou de outra, a gente está tentando restabelecer relações de proximidade física com esses movimentos de ocupação. A gente sente necessidade do toque. Isso não vai acabar. A grande questão que a gente está, me parece, nesse momento aqui, aprendendo outros repertórios de interação que não vão morrer também depois. Porque eles já demonstraram que, de um jeito ou de outro, está rolando. A gente está se virando aqui. Complementares. E a gente vai, exatamente, ter um trabalho de complementaridade e também de tensão, uma certa tensão entre as duas camadas. Enfim. O livro do Stephenson, Borderlands, é esse, por acaso? Não, chama Snow Crash. Deixa eu escrever aqui. É que eu estou aqui na página da Amazon já. Olha só. O termo é Snow Crash, é uma piração, tá? É um trabalho da chamada ficção especulativa, né? Eu acho que está um pouco na moda o futurismo, né? Eu me incomodo um pouco e muitas vezes a gente fica repetindo as mesmas ideias. Eu gosto de tentar localizar a origem delas, né? Aqui. Snow Crash.
E o Stephenson é um cara que é dessa turma de escritores que, quando escreve um livro de ficção, ele tenta especular sobre futuros possíveis. E ele vai lá e desenha, e ele tenta descrever a vida nesse contexto. Tem muita coisa sensacionalista, muita coisa que é bobagem, mas tem alguns elementos que você olha e fala assim, cara, esse é um conceito útil, muito útil. Então, por exemplo, um conceito de cidade distribuída também, que eu me apropriei de um autor que é chamado Carl Schroeder. Estou escrevendo aqui, Schroeder. Num livro chama... O nome é terrível, mas enfim, é esse. A Senhora dos Labirintos, seria isso, né? Nossa. Eu não vou entrar muito na história do que é, mas ele propõe um conceito que é de caráter tecnológico e antropológico ao mesmo tempo. Ele fala que uma comunidade, ela estabelece o que o pessoal chama na topologia de uma multiplicidade. Tá. Multiplicidade, ou no inglês manifold, tá aqui, ó, manifold, esse termo aqui, ou multiplicidade. É um espaço coerente. E o que é um espaço coerente? Ele não é um espaço territorial. Um espaço coerente é tipo eu aqui agora. Eu estou de pé, falando com vocês, olhando para duas telas, teclando em botõezinhos. Esse é um espaço coerente. Vocês estão aí na casinha de vocês, participando do mesmo processo de interação. Nós estamos convivendo nessa multiplicidade agora, nesse espaço topológico de conexões. Só que isso não acontece só agora. Vou dar outro exemplo de um manifold brutal. Você está numa padaria batendo papo com o seu colega, comendo ovo frito ali com pão e tomando café. E os garçons estão conversando entre eles no berro, ligando a máquina de café, liquidificador, como se esses dois grupos de pessoas, os clientes e os funcionários, habitassem espaços diferentes. Agora eu quero dizer o seguinte, não é como você, é de fato. São dois manifolds diferentes. Então, o manifold não é uma coisa do digital. O manifold é uma coisa da vida da humana, sempre foi. São pessoas habitando espaços diferentes, mesmo que estejam no mesmo espaço, na mesma hora, no mesmo lugar. Sabe, gente na rua que você ignora e não vê? Aí você encontra um amigo e fala, opa, e aí? Você para e encontra com ele. Ou então você está indo para um lugar qualquer, ignorando todo mundo. Aí você vê que é um cinema que você estava indo, tem uma fila. Você já sabe onde você tem que ir. Você tem que ir para a fila. Aí você vai para a fila. Ou então chega num restaurante, o que se fala? Ou então você vai para uma universidade, como é que se habita aquele espaço? Habitar o ambiente, criar significado, é entrar nesses espaços coerentes. E eles são apenas, essa é a provocação que eu sempre faço, eles são apenas circunstancialmente feitos de tijolos e pedras. Principalmente eles são feitos de percepção e modos de interação. Não tem a menor dúvida aí, isso já é distribuído por natureza. Não, dúvida. Só apanhar, tem um monte de arquiteto vendo a gente aqui, você sabe, né? Tudo bem. Ainda bem que é virtual, ou digital, melhor. Pois é. Quer dizer, eu falo, porra, mas e o Álvaro Siza? Legal, Álvaro Siza, tudo bem, nada contra o Álvaro Siza. Mas em Brasília, que puta. Em Brasília, bom, enfim. Reconheço a importância de tudo isso e o papel, inclusive, dentro desse modelo, mas não é por aí, né? Não é essa mais a discussão, né? Caio, a gente está há 1 hora falando, por incrível que pareça. Quando a conversa Caceta, olha só. Quando a conversa é boa, passa rápido. Então, como prometido, às 6 horas a gente fecha aqui. O povo ficou tão atônito com a nossa discussão que ninguém nem perguntou nada, porque eu acho que o nego ficou com, sei lá, deve estar babando, deve estar com o cérebro escorrendo pela orelha, assim, com o que a gente está falando. Tá louco. Ninguém falou nada. Das duas, uma. Ou a gente foi muito bem, ou a gente foi muito mal. A gente não é que nem aula que ninguém pergunta nada, né, Caio? Puta, cara. Nossa. Ou a gente é um professor gênio, ou ninguém tem um cacete. Ou discordou de tudo. Eu sempre acho que é a segunda opção. Bom, então, também eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Lembrando... parece que... Mas ainda dá para perguntar? Eu não sei, porque tem gente que perguntou. O Girardi perguntou, acho que é o Lucas. Pode perguntar? Uma pergunta. Pode? Faz o CUF assim. Isso de onde veio? O Anderson falou. O CUF, quem não sabe, pessoal, não é palavrão não, tá? É o Cenários Urbanos Futuros, tá? Que é o grupo lá da FAO que a gente coordena. O Lucas é um dos coordenadores. Contra a distância. Ah, entendi, Anderson. Tapa na cara, hein? Fazer assim. Anderson, desculpa. Tapa na cara, tá bom. Produção em sprint, aí vai presencial. Boa, gostei. Primeiro aqui, problematiza, cria a encrenca toda, aí depois tiver presencial para moer a coisa. Tá, legal. Girardi, olha só, o Alex aí tá mindfuck. Quem foi o Alex?
Tô anestesiado, Alex. Já estão zoando já. Esse povo ninguém quer perguntar nada, estão só Ô, zoando. Lucas, vai fazer pergunta ou não? Aproveita, Acho que um tem que... minuto. Olha lá, escreve aí. Não vai perguntar porra nenhuma. Não vai, tô achando que não. Não vai. Caião, obrigado, bicho. É sempre um prazer. E aí, agora nesse lockdown aí, vamos conversar mais vezes aí, com plateia ou sem plateia, porque a gente tem um desafio grande de tentar entender e contribuir para o processo para saber para onde que nós vamos parar depois disso tudo. Certo? Turma, Total. obrigadão. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, Caio, pelo convite. Obrigado, Mariane. Legal vê-los Obrigada. aqui. Foi maravilhoso. Valeu, turma. Que bom, que bom. Obrigado, Caio. Obrigado, Mariane. Valeu. Tchau, tchau.